Um novo amanhecer se inicia, meu amigo, minha amiga. E antes de nos concentrarmos nas tarefas, nas dificuldades e nos obstáculos que surgirão, eu quero te convidar a vivenciar este instante em súplica e meditação, pois cada despertar não é apenas mais uma data no calendário, mas um presente celestial, uma nova chance concedida pelo nosso Criador. E neste vídeo, juntos, vamos mergulhar numa mensagem poderosa de gratidão que irá transformar a maneira como você inicia seu dia. Por isso peço, fique comigo até o fim deste conteúdo. Deus reservou algo singular para a sua jornada e eu tenho a certeza de que esta reflexão irá restaurar suas forças e trazer tranquilidade ao seu espírito. E aproveite agora, antes de prosseguirmos, já deixe seu curtir. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque isso ajuda a propagar a palavra de Deus a muito mais pessoas. Prepare o seu íntimo, porque a presença do Altíssimo vai nos envolver de um jeito incomparável. Respire profundamente. Entregue este momento ao Senhor e declare comigo: obrigado, Pai, por esta nova jornada que começa. Está registrado em Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa passagem não é apenas uma frase bonita para ser lembrada de tempos em tempos, mas uma verdade perpétua que necessita ser gravada em nossos corações diariamente. Quando despertamos pela manhã e nossos olhos se abrem para um novo dia, precisamos nos recordar que isso não aconteceu por acaso. Não foi o resultado somente de nossa energia. Não foi simplesmente porque o alarme tocou ou porque temos afazeres pela frente. Foi porque o Senhor sustentou nossa existência durante a noite e optou por nos conceder mais uma chance de viver. Cada pulsação do coração é uma afirmação discreta de que o Criador ainda nos mantém firmes. Cada inspiração é um testemunho invisível de que Ele ainda acredita em nós, de que há um desígnio a ser cumprido e de que seus planos não fracassaram. Quando compreendemos isso, quando paramos para considerar que até o ar que entra em nossos pulmões é um presente divino, a gratidão se torna a atitude mais natural que podemos ter. A gratidão, portanto, não é apenas um sentimento passageiro, mas uma escolha cotidiana de reconhecer que sem Deus somos nada. Muitos vivem suas rotinas como se tudo fosse mecânico, como se a vida fosse um direito adquirido. Mas a verdade é que se não fosse a mão poderosa de Deus, nem sequer estaríamos aqui. O salmista declarou que o Senhor é quem nos protege. É Ele quem nos resguarda de todo o mal. É Ele quem guarda nossa saída e nossa entrada. E isso significa que até os pequenos detalhes do nosso dia a dia estão sob o olhar atencioso do Pai. Quando acordamos e não agradecemos, é como se ignorássemos o cuidado dele. É como se disséssemos que conseguimos caminhar por conta própria. Mas a gratidão nos coloca no devido lugar de humildade, reconhecendo que somos dependentes da graça. É interessante notar que Jesus, ao multiplicar os pães e peixes, não aguardou o milagre para agradecer. Ele pegou o pouco que tinha nas mãos e ergueu os olhos para os céus, rendendo graças ao Pai. Esse gesto nos ensina algo profundo. A gratidão não depende da quantidade que possuímos, mas da consciência de quem nos deu. Muitas vezes, ficamos à espera de grandes conquistas, grandes respostas, grandes vitórias para sermos gratos. Mas o Senhor nos convida a agradecer pelo essencial, pelo simples, pelo que já temos. E quando agradecemos, mesmo que seja pelo pouco, afirmamos nossa fé no Deus que pode multiplicar, no Deus que pode transformar o mínimo em abundância. Paulo também nos recorda em Colossenses que devemos ser gratos em tudo, não em algumas coisas, mas em todas as coisas. E é neste ponto que a fé é testada. Porque agradecer quando tudo vai bem é fácil, mas agradecer em meio às adversidades é um ato de confiança.
A gratidão em meio às batalhas revela um coração que não se prende às circunstâncias, mas que olha para cima e declara: Senhor, eu sei que tu estás comigo. Paulo e Silas, quando estavam aprisionados, acorrentados e injustiçados, optaram por orar e entoar cânticos a Deus. Eles poderiam ter resmungado, poderiam ter reclamado, mas escolheram agradecer. E foi ali na prisão que um abalo sísmico abriu as portas e que os grilhões se soltaram. Isso nos mostra que a gratidão em meio à dor não é tempo perdido, mas é uma chave que destrava cadeias espirituais. Todos nós encaramos períodos de carência, períodos de luta, períodos em que parece que as coisas não têm lógica. O profeta Abacuque afirmou que, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o campo não produza, ainda assim ele se alegraria no Senhor. Isso é gratidão em estado puro, porque não depende do que os olhos veem, mas depende da confiança no Deus da salvação. Quando conseguimos dizer obrigado em meio ao deserto, estamos dizendo para Deus: eu confio que tu és maior que esta situação. A gratidão também é uma forma de adoração. O salmista escreveu: entrai pelas portas de ele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Antes mesmo de pedir qualquer coisa, precisamos nos apresentar diante do Senhor agradecendo. Quantas vezes nos ajoelhamos e iniciamos a oração pedindo, mas nos esquecemos de agradecer. Quando alteramos nossa atitude e começamos agradecendo, é como se o céu se abrisse. É como se o coração de Deus fosse tocado por essa postura de reconhecimento. A gratidão atrai a presença do Senhor e a presença dele transforma tudo ao nosso redor. Quando acordamos e decidimos agradecer, estamos alterando o clima do nosso dia. O coração grato consegue perceber a beleza em detalhes que antes passariam despercebidos. O canto de um pássaro, a brisa suave da manhã, o sorriso de alguém da família, tudo isso passa a ter valor. O ingrato olha para o mesmo cenário e nada enxerga, mas o grato vê milagres em cada detalhe. E é por isso que a gratidão não deve ser esporádica, mas contínua. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que cada amanhecer é um convite para começar de novo, para agradecer de novo, para recomeçar em esperança. A gratidão nos auxilia a entender que não importa o que aconteceu ontem, hoje é um novo dia cheio da benevolência de Deus. Quando acordamos e dizemos: Senhor, obrigado porque estou vivo. Obrigado porque tu me sustentaste. Estamos dizendo que acreditamos que há um propósito nesta jornada, que acreditamos que Ele está no comando e a gratidão tem poder até sobre nossa mente e sentimentos. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja que Ele unifica a oração com gratidão e o resultado é tranquilidade. A ansiedade rouba nossa paz porque foca no que não temos, no que não conseguimos, no que ainda não chegou. Mas a gratidão restaura a paz porque foca no que Deus já realizou, no que Ele já nos deu, no que Ele já sustentou. Por isso, quando iniciamos o dia agradecendo, estamos protegendo nossa mente contra a ansiedade. Estamos optando por olhar para as promessas de Deus em vez de olhar para os problemas. Estamos permitindo que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração. E viver assim muda tudo, porque nos tornamos mais leves, mais confiantes, mais esperançosos. A gratidão também é uma forma de testemunho. Quando as pessoas ao nosso redor veem que mesmo em meio a dificuldades conseguimos ser gratos, elas percebem que há algo diferente em nós.
Elas percebem que não dependemos apenas das circunstâncias, mas que temos uma fonte superior de esperança. E isso abre portas para compartilharmos o amor de Cristo. Porque um coração agradecido se torna luz no meio da escuridão. Quando compreendemos que é em Deus que vivemos, nos movemos e existimos, entendemos que cada dia é um presente. E se é um presente, precisa ser celebrado. Cada manhã é como um novo capítulo que o Senhor redige em nossa história. E se Ele decidiu que hoje teríamos mais um capítulo, é porque ainda há algo importante para ser escrito. Não desperdice este presente com queixas. Não desperdice este presente com ingratidão. Use este presente para glorificar o Senhor. A vida é repleta de altos e baixos, mas a gratidão nos mantém firmes. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos. Ela nos ajuda a notar que mesmo quando o panorama parece difícil, o Deus que nos sustenta é fiel. E se Ele nos deu mais um dia, é porque ainda tem vitória reservada para nós. Portanto, comece a jornada com gratidão. Olhe ao seu redor e reconheça os milagres que já estão diante de você. Abra a boca e declare: obrigado, Senhor, porque em Ti eu vivo. Em Ti eu me movo. Em Ti eu existo. Essa afirmação altera a maneira como enfrentamos o dia, porque nos coloca na perspectiva correta. A perspectiva de que tudo vem de Ele e tudo é para Ele. E é neste ponto que compreendemos que a gratidão não é apenas uma resposta humana a coisas boas que recebemos, mas é um posicionamento espiritual diante da vida. Quando aprendemos a agradecer em todas as circunstâncias, não estamos apenas sendo educados ou positivos, mas estamos exercendo fé. Estamos dizendo para nós mesmos, para os céus e até para o inimigo, que a nossa confiança está em Deus e não no que os nossos olhos veem. O ingrato olha para o deserto e vê apenas areia. O grato olha para o deserto e enxerga a oportunidade de ver Deus fazer brotar água da rocha. O ingrato olha para a multidão faminta e vê apenas 5 pães e 2 peixes insuficientes. O grato olha para a mesma cena e enxerga a chance de ver o milagre da multiplicação. O ingrato olha para a prisão e se entrega à amargura. O grato canta e transforma a cadeia em templo. A diferença não está nas circunstâncias, mas na maneira como o coração reage a elas. É por isso que a Bíblia nos convida tantas vezes a render graças. O apóstolo Paulo, mesmo passando por naufrágios, perseguições, açoites e privações, não deixava de escrever às igrejas, lembrando: em tudo dai graças. Ele sabia que a gratidão é como uma âncora que mantém o coração firme no meio da tempestade. Quando agradecemos, é como se disséssemos: Senhor, eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que Tu estás comigo e isso me basta. Esse tipo de gratidão é poderoso, porque abre espaço para a paz que transcende todo o entendimento. A mesma paz que resguarda o coração e a mente em Cristo Jesus. E hoje, enquanto o dia começa a se delinear diante de nós, temos a oportunidade de escolher este caminho. Podemos começar resmungando, dizendo que é cedo demais, que a vida é difícil, que há contas a pagar e problemas a solucionar. Ou podemos começar agradecendo, reconhecendo que o simples fato de estarmos vivos já é prova de que a misericórdia de Deus nos alcançou. Mais uma vez, quando optamos por agradecer logo no início da jornada, o peso das preocupações perde força e a esperança ganha espaço. A gratidão abre portas invisíveis, muda atmosferas e nos prepara para viver milagres que talvez jamais experimentaríamos se ficássemos apenas reclamando. A Bíblia também nos mostra que Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, rendeu graças e partiu. Veja que cena impressionante. Ele sabia que estava a poucas horas da cruz, sabia da dor que viria, sabia da traição que já estava em andamento e mesmo assim agradeceu. Isso nos ensina que a gratidão não é ingênua.
ela não depende de conforto, ela depende de confiança. Mesmo sabendo que a dor viria, Jesus agradeceu porque o coração dele estava firmado no propósito eterno do Pai. Se o Mestre agradeceu em meio à sombra da cruz, quanto mais nós devemos agradecer em meio às nossas pequenas ou grandes lutas, sabendo que o mesmo Pai que sustentou o Filho também nos sustentará. Por isso, ao concluir esta meditação, quero te convidar a fazer uma prece comigo. Feche os olhos do coração e permita que cada palavra se torne realidade em sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento eu elevo minha voz em gratidão. Obrigado, porque é em Ti que eu vivo, em Ti que eu me movo e em Ti que eu existo. Obrigado, porque o Senhor me amparou até aqui, porque o fôlego que entra em meus pulmões é prova do Teu cuidado, porque cada batida do meu coração é sinal de que ainda há um propósito sobre a minha vida. Senhor, eu não quero começar esta jornada reclamando, mas quero começar esta jornada agradecendo. Obrigado pela minha família, obrigado pelo alimento, obrigado pela saúde, obrigado até mesmo pelas lutas, porque sei que nelas o Senhor me fortalece. Pai, eu te agradeço porque mesmo quando não compreendo os caminhos, posso confiar que Tu és fiel e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ensina-me a ter um coração grato, não apenas nas vitórias, mas também nas batalhas. Que a minha boca se abra mais para agradecer do que para reclamar. Que a minha mente seja protegida pela paz que vem do alto. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que a gratidão atrai a Tua presença e transforma ambientes. Senhor, eu consagro este dia a Ti. Que cada passo, cada escolha e cada palavra sejam cheios de gratidão e que a minha vida seja sempre um altar de louvor ao Teu nome. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. A passagem afirma em Salmos 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Não é apenas mais um dia, é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Isso muda tudo. Quando enxergamos o amanhecer, não como algo rotineiro, mas como presente, a forma como encaramos a vida se altera. Cada detalhe da manhã passa a ser uma obra de arte pintada pelas mãos do Criador. O céu que se abre diante de nós, com suas cores e tonalidades, é um quadro divino que não se repete. O silêncio sutil, que antecede os sons do cotidiano, se torna um cântico, uma melodia invisível que acalma a alma. O simples fato de estarmos vivos já é prova suficiente da misericórdia que se renova. E é nesse reconhecimento que a gratidão floresce, porque a gratidão abre espaço para a alegria habitar no coração. Quando a Bíblia nos convida a exultar e nos alegrar no dia que Deus fez, não está nos pedindo para fingirmos que não existem problemas, lutas ou dores. O convite é mais profundo. É um chamado para olharmos para além das circunstâncias, para percebermos que mesmo em meio às provações, há sempre um motivo para agradecer. A gratidão é como uma lente que muda a nossa visão. O ingrato olha para o mesmo cenário e vê apenas peso, cansaço, obrigação. O grato olha e vê oportunidade, vê zelo, vê promessa. É a mesma vida, mas com perspectivas diferentes. A gratidão transforma o comum em extraordinário. Quando agradecemos mesmo por aquilo que parece pequeno, o coração se expande e começa a reconhecer o quanto já recebemos. E essa prática altera a maneira como vivemos. Quem agradece pelo alimento simples sobre a mesa, come como um rei. Quem agradece pela casa modesta, dorme como se fosse um palácio. Quem agradece pelo pouco de saúde que tem, vive como se tivesse força de gigante. A gratidão não ignora a realidade, mas dá a ela um novo significado. É um filtro espiritual que revela a beleza oculta nos detalhes da vida. E é impressionante como a gratidão está sempre conectada à fé.
Quando agradecemos, declaramos que confiamos em Deus, que reconhecemos sua soberania, que acreditamos que Ele está no controle. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe, não basta orar. É preciso orar com ações de graças, é agradecer antes mesmo de receber, é confiar antes mesmo de ver. Esse tipo de gratidão gera paz, uma paz que não pode ser explicada, apenas sentida. É assim que a gratidão fortalece nossa fé, porque quando agradecemos em meio às batalhas, estamos dizendo: Senhor, eu sei que Tu és maior do que isso que enfrento. O profeta Abacuque declarou: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Veja, ele descreve um cenário de carência, de perdas, de dificuldades, mas mesmo assim decide se alegrar no Senhor. Isso é gratidão que nasce da fé, não das circunstâncias. A gratidão também abre portas espirituais. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, mas perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Eles não tinham um motivo humano para agradecer, mas optaram por louvar. E foi exatamente nesse ambiente de louvor e gratidão que as cadeias se abriram, que as portas se soltaram, que o sobrenatural aconteceu. Isso nos ensina que quando agradecemos em meio à dor, algo se move nos céus. A gratidão tem o poder de quebrar correntes invisíveis, de abrir caminhos onde não há saída, de transformar prisões em palcos de milagres. E quantas vezes não nos vemos também aprisionados? Talvez não por grades físicas, mas por preocupações, dívidas, doenças, mágoas, medos. Nessas horas, a tentação é resmungar, reclamar, se entregar ao desespero. Mas a chave da vitória está em levantar os olhos e agradecer, não porque tudo está bem, mas porque sabemos que o Deus que nos sustenta continua sendo fiel. O coração grato se torna invencível, porque enxerga a mão de Deus, mesmo em meio ao caos. A gratidão também é uma forma de adoração. Quando entramos na presença do Senhor agradecendo, estamos reconhecendo sua bondade e majestade. O salmista escreveu: Entrai pelas portas de ele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Antes de pedir, precisamos agradecer. Antes de reclamar, precisamos louvar. Essa postura altera tudo porque coloca Deus no centro e não nossas necessidades. A gratidão coloca as coisas na ordem certa. Primeiro Ele, depois nós. E quando começamos o dia agradecendo, a atmosfera do nosso coração muda. A ansiedade perde força, o pessimismo perde espaço, o medo se cala, a esperança floresce, a fé se fortalece, a alegria se renova. Não importa se o dia será difícil, se há desafios pela frente, se existem problemas esperando por nós. Quando optamos por agradecer, estamos dizendo que confiamos em Deus e que acreditamos que Ele já preparou o caminho. É como caminhar em terreno firme, mesmo quando os olhos veem uma tempestade. A gratidão também nos ensina a valorizar o presente. Quantas vezes perdemos o hoje preocupados com o amanhã? Quantas vezes deixamos de desfrutar das bênçãos de agora porque estamos obcecados pelo que ainda não temos? O salmista não disse: aquele será o dia que o Senhor fará, mas disse: este é o dia. É hoje, é agora. A alegria não deve ser adiada, a gratidão não deve ser postergada. É neste dia que o Senhor nos chama a exultar. Não amanhã, não quando tivermos mais, não quando os problemas acabarem, mas hoje. Porque se não aprendermos a agradecer no hoje,
Nunca aprenderemos, mesmo que tenhamos tudo. E a verdade é que nunca teremos tudo. Sempre haverá algo que falta. Sempre haverá um desafio a encarar. Sempre haverá um motivo para se preocupar. Mas a gratidão nos liberta dessa escravidão. Ela nos ensina a olhar para o que já temos e a reconhecer a benevolência de Deus em cada detalhe. Ela nos ensina a viver satisfeitos, não porque temos tudo, mas porque temos o suficiente. E o suficiente nas mãos de Deus é abundância. A gratidão também gera contentamento. O apóstolo Paulo disse: aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado e sei também ter fartura. Em toda e qualquer circunstância, estou treinado tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer carência. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O segredo de Paulo não estava nas circunstâncias, mas no coração agradecido, que sabia confiar em Cristo em todo o tempo. Quem agradece não vive comparando, não vive invejando, não vive desejando o que o outro tem. Quem agradece descobre que já possui tesouros inestimáveis. Quem agradece percebe que a vida não é uma competição, mas um presente singular preparado por Deus. E quando o coração aprende a se alegrar no dia que o Senhor fez, a vida ganha novas cores, a alma ganha leveza, o espírito se fortalece. E tudo isso nos mostra que a gratidão é muito mais do que um hábito. É uma arma espiritual. Ela vence a reclamação, vence a ansiedade, vence a incredulidade. Ela atrai a presença de Deus, abre portas para milagres, transforma ambientes. Um coração agradecido nunca sai de mãos vazias da presença do Senhor. Por isso, neste dia que o Senhor preparou, opte por agradecer, opte por se alegrar mesmo diante das lutas, opte por exultar mesmo diante das incertezas. Porque se o Senhor fez este dia, Ele já proveu graça suficiente para enfrentá-lo. Não importa o que venha, a mão dele nos ampara. E agora, enquanto refletimos sobre esta verdade, quero fazer uma oração com você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia que o Senhor fez. Obrigado, porque não é apenas mais uma manhã, mas é o presente que recebemos de tuas mãos. Obrigado porque mesmo sem merecer o Senhor, nos concedeu vida, saúde, fôlego, oportunidades. Obrigado porque a cada amanhecer, tua fidelidade se renova e tua misericórdia se derrama sobre nós. Pai, queremos aprender a viver cada dia com um coração agradecido. Não queremos ser prisioneiros da murmuração. Não queremos ser escravos da ansiedade. Não queremos viver focados apenas no que falta. Queremos olhar para o que já temos e reconhecer que tudo vem de Ti. Senhor, ensina-nos a nos alegrar mesmo em meio às provações, a exultar mesmo em meio às lutas, a jubilar no Deus da nossa salvação, mesmo quando o cenário parece difícil. Nós te agradecemos pelas vitórias, mas também pelas batalhas, porque sabemos que em tudo o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Obrigado, porque até as lágrimas são sementes de esperança. Obrigado, porque até as perdas nos aproximam mais do teu amor. Obrigado, porque até os desertos são lugares onde vemos a tua provisão. Neste momento eu oro por cada pessoa que está iniciando o dia ouvindo esta mensagem. Que o coração dela seja cheio de fé e gratidão. Que ela aprenda a te louvar não apenas nos dias de abundância, mas também nos dias de carência. Que ela declare com os lábios e com a vida: ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Senhor, derrama sobre cada um a paz que transcende todo o entendimento. Fortalece os cansados, renova os desanimados, consola os que choram. Declaramos que não seremos dominados pela reclamação, mas viveremos pela gratidão. Não seremos vencidos pela ansiedade, mas seremos sustentados pela paz. Não seremos paralisados pelo medo, mas caminharemos em fé. Obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade não depende das circunstâncias.
Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é por isso que escolhemos te agradecer agora e para sempre. Nós oramos em nome de Jesus, agradecendo, crendo e confiando. Amém. Em Abacuque 3, 17 e 18 está registrado: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essas palavras ecoam como um brado de fé em meio ao silêncio do deserto, como uma melodia de esperança em meio ao ruído das perdas. O profeta descreve um cenário de total escassez, de falta absoluta de recursos, de desolação em cada canto da terra. Ele pinta a cena de um povo que olha para as figueiras e não encontra flores, que olha para as vinhas e não vê uvas, que olha para os campos e percebe que o fruto da oliveira secou, que olha para os currais e não há ovelhas, que vai aos estábulos e não encontra bois. É a imagem de um tempo de vazio, de dificuldades e de impossibilidades humanas. Mas em meio a este quadro de dor e falta, Abacuque se levanta com uma declaração que atravessa gerações. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Essa decisão do profeta nos ensina que a verdadeira gratidão não depende das circunstâncias, mas da convicção em quem Deus é. Quando tudo está indo bem, quando há abundância, quando há flores e frutos, agradecer é natural. Mas quando tudo falta, quando não há colheita, quando o curral está vazio, quando os olhos só veem ausência, agradecer se torna um ato de fé, uma decisão espiritual. Gratidão nesse nível não nasce do que se enxerga, mas do que se crê. É escolher confiar mesmo quando os sentidos dizem o contrário. É levantar os olhos para o céu e declarar: Senhor, eu confio em Ti, mesmo que a terra grite o oposto. Abacuque mostra que a gratidão é uma postura de quem entendeu que Deus não muda. As circunstâncias mudam, as estações mudam, a vida oscila entre dias bons e dias ruins, mas o Senhor permanece o mesmo. Ele continua sendo Deus em meio à fartura e em meio à escassez. Continua sendo fiel em meio à colheita abundante e em meio ao campo vazio. Continua sendo digno de louvor quando a casa está cheia e quando parece faltar tudo. Por isso, o coração grato não está preso àquilo que tem ou deixa de ter, mas está firmado no caráter imutável do Senhor. E é justamente nessa fé que a gratidão se torna um escudo contra o desespero. Porque quando a mente olha apenas para as circunstâncias, facilmente cai na reclamação. A reclamação nasce do olhar fixo naquilo que falta, enquanto a gratidão nasce do olhar fixo em Deus. O ingrato olha para o campo e reclama: não há fruto. O grato olha para o mesmo campo e declara: mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. O ingrato olha para o curral vazio e se desespera. O grato olha e lembra que o Deus que multiplicou azeite na botija da viúva continua sendo o mesmo. Essa postura do coração não é fácil, mas é transformadora. Gratidão em meio às perdas é como acender uma vela em meio à escuridão. Ela não apaga a noite, mas traz luz suficiente para lembrar que não estamos abandonados. É como a raiz de uma árvore plantada junto às águas, que mesmo quando a seca vem, continua extraindo vida das profundezas. A gratidão nos enraiza em Deus de tal forma que mesmo quando a superfície está árida, ainda encontramos água viva no Senhor. Abacuque, ao declarar sua gratidão, não estava negando a realidade. Ele não disse que as figueiras floresciam quando estavam secas. Não disse que havia colheita quando não havia. Não se enganou sobre os currais vazios. Ele foi honesto sobre a dor, mas escolheu crer acima dela. Isso nos ensina que a gratidão verdadeira não é negação, mas é a escolha consciente de enxergar a fidelidade de Deus acima da circunstância presente. É dizer: eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, eu sei que não tenho o que preciso agora,
Mas eu continuo confiando, e essa decisão move o coração de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gratidão é uma expressão viva de fé. Quando agradecemos em meio à falta, estamos mostrando que confiamos mais na promessa do que na paisagem, mais no Deus que falou do que no que nossos olhos enxergam. Isso alegra o coração do Pai, porque revela um filho que sabe em quem tem crido, um filho que não se deixa abalar pelo vento, mas que firma os pés na rocha eterna. A vida cristã é feita de altos e baixos. Há dias de abundância e há dias de escassez. Há dias de risos e há dias de lágrimas. Mas a gratidão nos ensina a encontrar alegria em todos eles. Não porque todos os dias são fáceis, mas porque todos os dias são sustentados pelo mesmo Deus. É como diz o salmista: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Não importa se o dia traz sol ou chuva, fartura ou luta, é o Senhor quem o fez. E por isso ele é digno de louvor. E essa alegria em meio à carência não é apenas um alívio espiritual, mas é também fonte de paz para a alma. Quantas vezes a ansiedade tenta nos roubar a esperança? Quantas vezes o medo grita mais alto do que a fé? Mas a gratidão silencia essas vozes, porque nos faz lembrar do que Deus já fez. Quando agradecemos, nossa memória se enche de testemunhos. Ele já me amparou antes, ele já abriu portas impossíveis. Ele já me livrou quando tudo parecia perdido, e ele continua sendo o mesmo hoje. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que agradeceram antes da vitória. Jesus, diante dos pães e peixes insuficientes, deu graças antes da multiplicação. Ele não esperou ver a fartura, mas agradeceu pelo pouco que tinha, e esse gesto abriu caminho para o milagre. Paulo e Silas, dentro da prisão, não esperaram ser soltos para cantar. Eles cantaram dentro das cadeias e foi nesse louvor que o terremoto veio. O profeta Eliseu, diante da viúva que só tinha um pouco de azeite, declarou que aquele pouco seria suficiente, porque sabia que Deus poderia multiplicar. Todos esses exemplos mostram que a gratidão antecede o milagre. Ela prepara o ambiente para a intervenção divina. Por isso, quando Abacuque declara: ainda assim eu me alegrarei, ele não está apenas se confortando, ele está profetizando vitória. Ele está dizendo que mesmo sem ver nada, já confia no Deus que pode mudar tudo. É como se estivesse dizendo: eu não preciso que as figueiras floresçam para adorar. Eu não preciso que os currais estejam cheios para confiar. Eu não preciso que as colheitas sejam fartas para me alegrar. O Senhor é suficiente. Essa é a essência da verdadeira gratidão. Reconhecer que Deus é suficiente. Se tivermos tudo, mas não tivermos Ele, ainda estaremos vazios. Mas se tivermos Ele, mesmo quando tudo falta, ainda estaremos completos. Isso é viver com o coração firmado na rocha. Isso é confiar não no provisório, mas no eterno. A gratidão também nos liberta da comparação, porque muitas vezes o descontentamento nasce quando olhamos para o que os outros têm e nos esquecemos de valorizar o que temos. Mas quando aprendemos a agradecer, paramos de medir nossa vida pela régua alheia e passamos a medir pela fidelidade de Deus. Cada vida tem seu tempo, cada um tem seu processo, cada jornada é única. A gratidão nos ajuda a descansar, porque nos lembra de que o Deus que cuida de um também cuida de outro, e que Ele sabe exatamente do que precisamos e quando precisamos, e isso nos conduz a uma vida de contentamento. Paulo disse: aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Aprendeu porque não nasceu pronto, mas porque passou por processos. Passou por abundância e por escassez, por fartura e por carência, mas em todas elas descobriu que a força estava em Cristo. Essa aprendizagem é fruto de um coração agradecido que escolhe confiar em todo o tempo.
O contentamento não significa falta de sonhos ou de expectativas, mas significa não viver escravizado pelo que ainda não veio. É viver com paz, sabendo que o Deus que sustenta hoje é o mesmo que proverá amanhã. É viver cada dia como presente, sem perder o agora pela ansiedade do futuro. A gratidão nos ancora no presente, porque nos ensina a dizer: este é o dia que o Senhor fez e eu me alegrarei nele. É por isso que a Bíblia insiste tanto em nos lembrar de agradecer, porque a gratidão muda a nossa visão, fortalece nossa fé, abre portas para milagres, gera contentamento e traz paz. Ela nos lembra de que a vida não é sobre o que temos ou deixamos de ter, mas sobre quem é o nosso Deus. E quando olhamos para Jesus, vemos a maior expressão de gratidão e confiança. Na noite em que foi traído, ele pegou o pão e deu graças. Veja, ele sabia que estava prestes a encarar a cruz. Sabia da dor que viria, sabia da traição, mas mesmo assim agradeceu. Isso nos ensina que a gratidão não depende de conforto, mas de confiança no plano eterno do Pai. Se o Mestre agradeceu em meio à sombra da cruz, quanto mais nós devemos agradecer em meio às nossas lutas, sabendo que o mesmo Pai que o sustentou também nos sustenta. Gratidão não é emoção, é decisão. Não é esperar sentir vontade, é escolher agradecer mesmo quando a alma resiste. É escolher ver a mão de Deus quando os olhos só veem vazio. É declarar: Senhor, ainda que tudo falhe, Tu és suficiente. E essa decisão transforma nossa vida porque nos coloca em sintonia com o céu. Abacuque nos lembra de que a fé verdadeira não precisa de provas visíveis, mas se firma na confiança invisível no Senhor. Essa gratidão é profética porque declara vitória antes da batalha acabar. Ela é espiritual, porque conecta o coração humano com o coração de Deus. E ela é poderosa, porque abre caminho para milagres que não aconteceriam sem ela. Por isso, escolha hoje agradecer não apenas pelo que você tem, mas também pelo que falta. Não apenas pelas vitórias, mas também pelas lutas que forjam sua fé. Não apenas pelos dias de sol, mas também pelas noites de tempestade que revelam a fidelidade de Deus. Porque a gratidão não muda só nossa perspectiva, ela muda a nossa história. Quando compreendemos a mensagem de Abacuque, percebemos que a gratidão é mais do que uma resposta momentânea. Ela é um estilo de vida. É viver com os olhos voltados para Deus, não para as circunstâncias. É descansar, sabendo que mesmo quando as figueiras não florescem, ainda existe uma promessa que não falha. O profeta não apenas descreve um cenário difícil, ele descreve o fundo do poço, um momento em que todos os recursos humanos falham. Não havia produção, não havia sustento, não havia sinais de melhora, mas foi nesse ponto de total escassez que ele decidiu exultar no Senhor. É como se dissesse: eu não preciso das provas visíveis para confiar, porque o meu Deus não muda. Isso nos ensina que a fé verdadeira não floresce apenas em tempos de colheita, mas também no tempo da seca. A vida cristã não é livre de problemas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que dias difíceis virão e muitas vezes virão de forma inesperada, mas a diferença está em como reagimos a eles. O ingrato reclama, o grato adora. O ingrato olha para a perda e desanima. O grato olha para o céu e declara vitória antes da hora. Esse tipo de postura não apenas nos fortalece, mas também inspira os que estão ao nosso redor. Pessoas que observam a nossa fé em meio à dor podem se aproximar de Deus por causa do nosso testemunho. E quando agradecemos, mesmo em meio às lutas, estamos liberando sobre nós mesmos a paz que transcende o entendimento. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria não é fruto das circunstâncias, mas da presença de Deus.
Quando a gratidão ocupa espaço em nosso coração, a alegria se torna inabalável. É por isso que muitos conseguem sorrir mesmo em meio a lágrimas, conseguem louvar mesmo com o coração aflito, conseguem declarar esperança mesmo quando tudo parece ruir. Isso não é otimismo humano, é obra do Espírito Santo em um coração agradecido. E a gratidão também nos ensina a enxergar que Deus sempre tem algo maior preparado. Às vezes, Ele permite que certas coisas falhem para mostrar que a nossa confiança não pode estar nelas. Quando a figueira não floresce, aprendemos que o nosso sustento não depende apenas da figueira. Quando a videira não dá uvas, aprendemos que a alegria não depende apenas do vinho. Quando os campos falham, aprendemos que o pão verdadeiro não vem apenas da terra, mas do céu. Cada falta pode ser uma oportunidade para experimentar a provisão sobrenatural do Pai. E assim como Abacuque, também podemos aprender a dizer: ainda que falte, eu confio. Ainda que doa, eu louvo. Ainda que tudo pareça perdido, eu continuo acreditando. Porque a fé que se expressa em gratidão é a fé que move montanhas, é a fé que abre portas, é a fé que resguarda a mente e fortalece o coração. E neste momento, depois de refletirmos sobre esta mensagem, quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra que reacende em nós a chama da gratidão. Obrigado porque mesmo quando as figueiras não florescem, Tu continuas sendo Deus. Obrigado porque mesmo quando os campos falham, Tu permaneces fiel. Obrigado porque a nossa esperança não está no que vemos, mas no que cremos e cremos em Ti, o Deus da nossa salvação. Pai, eu oro por cada vida que acompanha esta mensagem. Que o coração dela seja cheio de fé e gratidão. Que ela aprenda a Te louvar não apenas nos dias de abundância, mas também nos dias de carência. Que ela declare com os lábios e com a vida: ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Senhor, derrama sobre cada um a paz que transcende todo o entendimento. Fortalece os cansados, renova os abatidos, consola os que choram. Declaramos que não seremos dominados pela reclamação, mas viveremos pela gratidão. Não seremos vencidos pela ansiedade, mas seremos sustentados pela paz. Não seremos paralisados pelo medo, mas caminharemos em fé. Obrigado, Senhor, porque a Tua fidelidade não depende das circunstâncias. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é por isso que escolhemos Te agradecer agora e para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, hoje nós elevamos a nossa voz em gratidão. Obrigado, porque é em Ti que vivemos, nos movemos e existimos. Obrigado pelo dia que o Senhor preparou e porque mesmo quando faltam recursos, a Tua fidelidade nunca falha. Quando abrimos os olhos pela manhã e sentimos o ar entrar em nossos pulmões, já é um testemunho silencioso de que a Tua mão continua nos sustentando. Não é a força do nosso corpo que nos mantém vivos. Não é o relógio que nos desperta. Não é a rotina que nos levanta, mas é a graça que nos alcança e renova. Quantas vezes passamos desapercebidos pelos milagres diários que nos cercam, achando que são pequenos demais para serem notados. Mas a verdade é que não existe nada pequeno quando vem de Ti. O simples ato de respirar é um dom que não se pode comprar. O calor do sol sobre o rosto é sinal de que ainda existe promessa sobre nós. O alimento sobre a mesa é provisão do Teu cuidado. O sorriso de um filho, o abraço de alguém que amamos, o olhar de esperança no meio da dificuldade, tudo isso é prova do Teu amor, que nunca falha. Senhor, ensina-nos a acordar cada manhã com um coração agradecido. Quantas vezes a correria, a ansiedade e os problemas já tomam conta da mente antes mesmo que os lábios se abram? Quantas vezes a primeira palavra do dia não é obrigado, mas sim, estou cansado, estou preocupado, não vou conseguir.
Perdoa-nos por tantas vezes colocarmos as nossas preocupações acima da tua fidelidade. Queremos aprender a viver a disciplina da gratidão. Queremos que a primeira inspiração consciente seja acompanhada de um louvor. Queremos que os primeiros pensamentos do dia sejam cheios de esperança. Queremos que a primeira palavra que sai da boca seja sempre um obrigado, porque sabemos que um coração agradecido atrai a tua presença e um coração que reclama se afasta dela. Que nossos lábios se abram primeiro para agradecer antes mesmo de pedir. Sabemos que o Senhor já conhece nossas necessidades antes mesmo que as expressemos. Não precisamos gastar o primeiro fôlego do dia com súplicas desesperadas, mas podemos usar este primeiro fôlego para adorar. Agradecer é reconhecer que o Senhor já está agindo, mesmo que ainda não vejamos. É declarar que o teu amor é maior do que qualquer necessidade. É confiar que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, e o teu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Agradecer é olhar para trás e lembrar de tudo o que já fizeste. É olhar para o presente e perceber que até aqui o Senhor nos ajudou. É olhar para o futuro e descansar na certeza de que o Senhor continuará sendo fiel. Que possamos enxergar tua mão em cada detalhe da jornada, porque a vida é feita de detalhes que revelam a grandeza do teu cuidado. O ingrato olha e não percebe, mas o grato olha e reconhece. O ingrato vê apenas um prato simples. O grato vê a provisão divina. O ingrato vê apenas um novo dia igual a tantos outros. O grato vê o milagre de acordar. O ingrato vê apenas uma rotina fatigante. O grato vê oportunidades ocultas. O ingrato vê apenas um fardo. O grato vê treinamento para algo maior. Senhor, abre os nossos olhos para vermos o invisível. Abre os nossos olhos para percebermos que em cada passo há um motivo para agradecer. E quando vierem as batalhas, que nossa gratidão seja um escudo de fé, que nos mantenha firmes até a vitória. Porque a guerra espiritual não se vence apenas com táticas humanas, mas com confiança no Deus que luta por nós. Quantas vezes as batalhas vêm disfarçadas de contas em atraso, de diagnósticos médicos, de notícias ruins, de decepções inesperadas, de traições dolorosas, de medos que tentam nos paralisar. E é exatamente nesses momentos que a reclamação bate à porta, que o desespero tenta dominar, que o coração deseja desanimar. Mas é nesses momentos também que a gratidão precisa se levantar como um escudo. Porque quando agradecemos em meio à guerra, declaramos que acreditamos no general dos generais, no Senhor dos exércitos, no Deus que jamais perdeu uma batalha. A gratidão nos lembra de que não estamos sozinhos, de que anjos acampam ao nosso redor, de que a vitória já foi decretada no Calvário. Eu declaro sobre cada vida que ora comigo paz, força e esperança renovada. Porque não é a ausência de problemas que garante a paz, mas é a presença de Cristo no meio deles. Não é a ausência de lutas que nos torna fortes, mas é o Senhor que aprimora o nosso poder na fraqueza. Não é a ausência de dores que renova a esperança, mas é a certeza de que as lágrimas não são eternas, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A paz que transcende o entendimento não é explicável, mas é real. A força que vem do Senhor não é humana, mas é sobrenatural. A esperança que nasce da gratidão não é ilusória, mas é firmada nas promessas eternas. E ao longo deste dia, queremos praticar a gratidão como um exercício espiritual. Queremos parar no meio da correria para dizer obrigado. Queremos, no meio da luta, levantar as mãos e louvar. Queremos que cada passo dado seja marcado pela consciência de que não caminhamos sozinhos. Queremos que até mesmo no silêncio possamos ouvir a tua voz, dizendo: estou contigo. Não temas, não te assombres,
porque eu sou o teu Deus. A gratidão nos aproxima dessa voz porque ela sintoniza o coração na frequência do céu. A reclamação bloqueia, mas o louvor atrai. A queixa fecha portas, mas a gratidão abre janelas que nos permitem ver a eternidade. E sabemos, Senhor, que a gratidão é profética. Quando agradecemos antes da vitória, já estamos declarando que cremos no impossível. Quando agradecemos pelo pouco, já estamos dizendo que confiamos no Deus do muito. Quando agradecemos pelo hoje, já estamos crendo que o amanhã está seguro nas tuas mãos. A gratidão antecipa o milagre, porque move a fé para além do que os olhos veem. Foi assim com Jesus diante dos pães e peixes. Foi assim com Paulo e Silas dentro da prisão. Foi assim com Abacuque diante da terra seca. Eles agradeceram antes da resposta visível e o milagre veio. Por isso, queremos aprender a viver de forma grata, não apenas nos momentos bons, mas também nos dias ruins. Queremos agradecer não apenas quando tudo floresce, mas também quando nada brota. Queremos agradecer não apenas quando temos fartura, mas também quando experimentamos a escassez. Queremos agradecer porque sabemos que Tu és Deus em todas as estações e que mesmo quando as figueiras não florescem, ainda podemos exultar no Senhor da nossa salvação. Obrigado, Pai, porque até as lutas têm valor. Elas nos modelam, nos ensinam, nos aproximam de Ti. Obrigado porque até os desertos têm flores escondidas que só aparecem para aqueles que olham com fé. Obrigado porque até a dor pode se tornar um meio de crescimento e até a perda pode abrir espaço para algo maior que o Senhor já preparou. A gratidão nos ensina a confiar no Teu caráter e não nas circunstâncias. Nos ensina a descansar nas Tuas promessas e não nos nossos sentimentos. E é assim que queremos viver, Senhor, com corações agradecidos, com olhos voltados para Ti, com fé firme e inabalável, porque sabemos que a gratidão é mais do que uma palavra, é uma chave que abre o céu, é mais do que um gesto, é um posicionamento que nos aproxima do Teu coração, é mais do que uma emoção, é uma decisão que escolhe ver a Tua mão em tudo. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, é porque Deus falou com você através desta mensagem. Eu quero, do fundo do coração, agradecer pela sua vida, pelo seu tempo, por ter se dedicado a ouvir e a orar comigo. Saiba que cada minuto que você dedica à presença do Senhor não é perdido, mas é semente que Ele mesmo faz frutificar. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que você ama. Talvez haja um coração hoje necessitando ouvir exatamente esta palavra de gratidão e esperança. Seja um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. A sua atitude pode ser a resposta da oração de alguém. E antes de terminar, eu quero te pedir, continue aqui conosco. O próximo vídeo já está aparecendo aí na sua tela. Clique e deixe Deus continuar a falar com você. Tenho certeza de que será mais um tempo precioso de edificação para a sua vida. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família e sua jornada de fé. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.